Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria muito grande, meus irmãos, participar desse trabalho da Nova Luz. Por que chamamos Nova Luz? Porque o planeta, embora a gente não perceba, está cada dia mais iluminado. Eu fico imaginando quantos espíritos de luz da falange de Jesus se aproximam da Terra para nos ajudar no nosso crescimento. A gente vê que o progresso está acelerado, mas depende de cada um de nós fazer brilhar essa luz cada dia mais dentro do coração das pessoas. Estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. A TV Nova Luz foi criada para iluminar, não é eliminar, iluminar os nossos dias, para trazer mais luz para a nossa vida. E é um centro espírita virtual, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos. E assim nós queríamos agradecer muito a participação de vocês, que permite que nós cresçamos. Se você escutar ou ver os nossos primeiros programas, vai ver o quanto nós já crescemos. Nós, Soninha, Rosália, e a gente sempre inicia o nosso programa ouvindo a música. Por que nós prestigiamos a música? Porque a música, meus irmãos, nos eleva, faz com que a gente se ligue a dimensões maiores que favorecem a aproximação dos bons espíritos. Então vamos lá, Rosália? Vamos lá. Olá a todos. A música de hoje é Realmente Jesus, do grupo Que Atua. No teu olhar eu pude ver um mar azul, no respirar da imensidão eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança te reencontrar aqui, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus. Então, eu quero encontrar Jesus. Quem é que não quer encontrar o Mestre? Mas, meus irmãos, no dia de hoje, nós vamos, nesse programa, falar sobre as bem-aventuranças.
E nós vamos falar em 2 programas, que o nosso programa é de 30 minutos. Então, vai ter as bem-aventuranças 1, as bem-aventuranças 2, que vai ser o segmento, porque são 7 bem-aventuranças. Então, nesse primeiro módulo, digamos assim, nós vamos falar as 3 primeiras bem-aventuranças e refletir sobre esses ensinamentos, porque a bem-aventurança é uma escalada. Jesus fala da nossa escalada evolutiva na bem-aventurança. Confira para você ver. E se você não concordar, mande para nós, escreva para nós, participe, conte de que maneira você interpreta. Porque Jesus começa dizendo: bem-aventurados pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Então vamos começar pela Soninha. Bem-aventurados pobres de espíritos, que é dele o reino dos céus. E aí, Soninha? Oi, queridos. Que bom estar aqui novamente, né? Então, essa frase de Jesus é muito interessante, né? Porque quando ele fala de pobres de espírito, as pessoas começam a dizer, mas como assim? Né? Porque quando ele fala pobre de espírito, ele está querendo se referir aos humildes, né? Aqueles que estão despojados das coisas materiais, aqueles que já conseguem se elevar de uma certa forma e pensar de uma forma diferente, né? Pobres de espíritos são humildes dentro da sua condição, né? E procurando sempre a melhoria, né? A evolução. Existe essa vertente de explicação, né? E tem uma outra também, que os pobres de espíritos seriam todos aqueles recém-criados, porque Deus não para nunca de criar. Ele nos criou simples e ignorantes. Então, quando eu falo que o Sermão do Monte fala a nossa escalada evolutiva, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas imagem e semelhança do nosso Pai. Então, a nossa grandeza está que nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, como diz um dos filósofos, o Cândido Botelho, né? Ele diz, nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. E segundo ele, quem falou isso foi Shakespeare. Não sei dizer ainda, tá, meus irmãos? Pesquisa aí para mim. Mas o importante é que nós fomos feitos da mesma matéria, que nós não sabemos qual é, há que ser alguma coisa, vamos falar energia, né? Da mesma energia divina, imagem e semelhança do nosso Pai, com o potencial do amor e da sabedoria. Então, o nosso potencial é grandioso. Nós fomos criados para o amor e a felicidade. E a primeira bem-aventurança, Jesus lembra disso, bem-aventurados pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Ou seja, ele está sempre criando, que ele não para nunca de criar, e as suas criaturas pertencem a todo o universo, né? O que você acha? Eu acho bem interessante Jesus começar as bem-aventuranças com os pobres de espírito. E se a gente parar para pensar no significado de bem-aventurança, né, bem encaminhado. Jesus ele deu boas regras durante a bem-aventurança. E algumas traduções dizem que bem-aventurados são felizes. Né? E começam, felizes são os pobres de espírito. E aí, a primeira leitura, a gente fica assim, caramba, mas como assim, né? Como vou ser feliz sendo pobre do espírito? E aí a gente vê toda a simplicidade, toda a generosidade de Jesus ao falar para um grande público. E as bem-aventuranças são atemporais, né? Religiosos de outras vertentes leem e releem as bem-aventuranças como realmente uma regra de uma boa vida, de uma busca pela felicidade. Eu sempre recordo de Gandhi, quando dizia que podiam sumir todos os livros sagrados, né? Mas se ficasse as bem-aventuranças, nós estaríamos bem amparados. É para a gente pensar mesmo, né? Que nós nascemos pobres de espíritos e vamos, ao longo da nossa vida, adquirindo grandes tesouros. Se a gente parar para pensar, né? Hoje a gente vai estudar 3, na semana que vem 4. Como é rico e como
cada palavra que inicia é o oposto de como termina a bem-aventurança. Então, bem-aventurados os pobres do espírito, porque alcançarão o reino dos céus. Ou seja, eles são felizes, nós somos felizes por passarmos por essa etapa. Tem um significado. Tudo que Jesus, toda a comunicação de Jesus nas boas bem-aventuranças, elas têm um significado. Então, pobre de espírito pode ser humilde, humildade, pode ser aquele que começou, pode ser aquele que se assemelha à criança, que está aberto. Eu não sei nada, mas eu quero saber. Né? Eu iniciei com a música Realmente Jesus, porque ela fala muito isso. Ela fala desse poder sinestésico de Jesus, o olhar de Jesus, o tocar de Jesus, o falar de Jesus, como as palavras têm sabor na boca de Jesus, né? E como ela atinge todos os corações, com muita simplicidade. É impressionante, é impressionante, né? É impressionante, porque você vê quem interpretou Allan Kardec, o artista que fez Allan Kardec, o artista que interpretou, estou falando de um filme aqui, de mais próximos de nós, né? Quem interpretou Bezerra de Menezes, quem interpretou Chico Xavier, todos eles, os artistas, dão um depoimento de que interpretar aquela figura fez um bem tão enorme a eles, todos eles dão esse depoimento. Agora você imagina quantos intérpretes nós tivemos da figura amorosa de Jesus, quanta transformação, porque você vê o filme, você vê que é ficção a imagem, que a gente não sabe exatamente qual foi a imagem real de Jesus, embora a gente tenha relatos no livro Chico Xavier, dizendo que Emmanuel, que esteve com Jesus, faz um retrato falado dele, né? Sim. A gente imagina. Mas quando você falou no olhar de Jesus, a gente fica imaginando o artista para interpretar o olhar de um ser tão iluminado como Jesus, ele deve estar assessorado por uma falange de anjos, né? Que possa trazer maior realidade ao personagem. É lindo demais a gente... Agora mesmo estou vendo Madalena no Netflix, a história de Madalena. E em paralelo vai acontecendo a história de Jesus. É bonito demais, meus irmãos. Como é que a gente perde tempo em ver tanto filme que não tem nada a ver? Verdade, verdade. E não busca um filme que nos eleva, né? Que nos faz lembrar da figura amorosa de Jesus. Mas tem um outro escritor também espírita que chama Carlos Pastorino, em que ele faz um paralelo das bem-aventuranças de Jesus com os 7 passos da iluminação budista, que é uma coisa muito interessante também. E até o próprio número 7, né, a época de Jesus e entre os orientais, ele significa realmente infinitas formas, né? Por isso que nós apresentamos diversas interpretações. São infinitas formas de você atingir realmente, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a fala de Jesus naquele momento para pessoas tão sedentas, né? Quando a gente entra numa casa espírita, quando a gente assiste um programa, quando a gente estuda sobre como a palavra do cristianismo nos atinge, né? E eu fico imaginando como deve ter sido maravilhoso para aquelas pessoas ouvirem Jesus, né? Emmanuel sempre nos lembra que 5 minutos de conversa edificante, a gente já não pode mais dizer que é o mesmo. Imagina, né? Com Jesus. Não pode, imagina com Jesus. Pessoal. Eu me imagino, às vezes eu fico imaginando, né? Quando eu estou ouvindo assim, alguma palestra, alguma coisa, como se eu estivesse lá, naquele local, naquele momento, né? Naquele momento. E é tão bom, né? Isso acalma. E parece que você consegue apreender melhor. É interessante porque as bem-aventuranças, em todas elas, Jesus coloca um aconselhamento, né? Uma conduta, e depois o resultado. Ele coloca uma condição e o resultado dessa condição. Então, bem-aventurado os pobres de espíritos. Né? Porque aí ele vem sempre dizendo, bem-aventurados os aflitos, céu, pois bem-aventurados os mansos. Bem explicativo, né? Bem didático. Ele dá a condição, quer dizer, ele te dá uma fórmula de como ser feliz. Ele traz a receita da felicidade. Né? Ele vai cumprindo tudo isso. E quando a gente vê o filme da época, é igual, eu estou muito impressionada com esse filme que eu estou vendo, que é um seriado, né?
Quando você vê a época, o barbarismo que era aquela época, que a mulher não podia saber ler, não podia saber escrever, que a mulher era uma escrava, pertencia ao homem, né? E quando os romanos dominaram a Judéia, né, e os judeus eram submissos àqueles impostos pesados todos, a luta de Mateus, que foi um que acompanhou Jesus, mas ele era cobrador de impostos, o confronto dele com Pedro, a gente vê aquela luta, meus irmãos, como que Jesus teve paciência para chegar num momento tão primitivo da humanidade e tentar nos resgatar, não é? Então é muito importante a gente refletir sobre esse bem-aventurado, os pobres de espíritos, porque até hoje a gente é muito mais próximo da animalidade do que propriamente da angelitude. Ainda somos pobres de espíritos. E ainda assim, ele faz esse consolo máximo de dizer que é deles o reino dos céus, é deles todo o universo, né? Olha que coisa linda. E Leon Denis, nessa quinta parte que eu estou estudando do livro Depois da Morte, Denis fala sobre o livro, o estudo. O que o estudo nos proporciona? É o que a Rosália falou, 5 minutos, né? Foi Emmanuel que disse isso, né? Repete aí. 5 minutos de conversa edificante sobre o Evangelho, a gente não pode mais dizer que não sabia, né? O que pode ser feito. Não pode ser mais o mesmo, né? Não pode ser, não é mais o mesmo, né? Porque a e verdade não já somos nos mesmo, não somos mais o mesmo. Você vê que esse tempo todo, porque vocês que estão do outro lado não sabem o trabalho que é para cada um de nós estar aqui, preparar o estudo e compartilhar com vocês. A gente dá a cara a tapa, meus irmãos. A gente fica rodando aí nessa YouTube, né? E as pessoas dizendo gostei ou não gostei do que você falou. Mas nós somos muito diferentes. Cada dia mais que a gente faz esse trabalho voluntário no bem, mais forte nós nos tornamos. Com certeza. Eu não sei se você viu, Sônia. Fala você. Não, você viu uma entrevista da Sueli Calda Schubert, quando ela entrou aqui no Rio de Janeiro e eles se perderam, entraram para a favela. Você viu? Maravilhosa. Ela dizendo, né, que ela entrou e acabou se perdendo, e dizendo que o motorista que as trouxe para cá, né, que ela estava junto com mais uma pessoa, já conhecia o Rio de Janeiro e, por engano, ele entrou numa das entradas que saiu na favela. E aí, quando ela entrou na favela, que normalmente as pessoas ali acabam sendo atingidas, né? E aí ela conta que os bandidos, né, que já estavam com metralhadoras ou fuzil, não sei. E aí, olha só, você segue ali, entra para lá, né, Lília? Faz assim que você vai conseguir sair daqui. E foram embora. É muito bonitinho o depoimento dela, porque as pessoas que moram fora do Rio de Janeiro têm muito medo de chegar ao Rio de Janeiro, especialmente de entrar numa comunidade como essa aqui que nós participamos, né? Mas o depoimento dela como médium é que ela disse que elas foram tão protegidas, elas sentiam... Depois eles viram que tinha uma luz tão grande no carro onde elas estavam, que eles não conseguiram fazer nada. Uma semana depois aconteceu alguma outra coisa. Mas não conseguiram, então, quer dizer, ali elas só oravam mesmo, né? E ela afirma isso, eu gosto muito da Sueli, que ela foi, assim, a minha mestra da mediunidade, trabalhamos juntos há muitos anos. Então, ela falando no depoimento, né, que nós acreditemos que quem está trabalhando no bem já tem uma luz especial que sensibiliza as pessoas. Não importa que tipo de pessoa que é. A proteção de Deus se faz ali porque você é um instrumento do amor do Pai. E eu acho que a própria vida de Jesus, a convocação dos discípulos, a mensagem que ele deixa, ele não diz, olha, você e você só são dignos de ouvir ou são dignos de me seguir, né? Ele realmente não está preocupado da maneira como você chegou, né? A Jesus só está importando que você chegou. E se você chegou para o trabalho, você tem utilidade no trabalho, né? Eu acho que essa é a maior mensagem, né?
Por isso que, voltando à música, quando no refrão é dito eu preciso ser feliz, tem muito a ver com as bem-aventuranças. A gente sabe. Ninguém precisa contar para a gente. Está lá escrito no nosso inconsciente. A nossa busca é incessante por essa felicidade. Essa felicidade tal qual define Jesus nas bem-aventuranças. E aí, né, vem a 2ª bem-aventurança, né? Porque quando você está falando, aproveitar que você está falando de felicidade, bem-aventurados os que choram, porque serão aflitos, consolados, né? Os que choram. Algumas interpretações dizem bem-aventurados os aflitos. Os aflitos, os que choram. Aí, como disse a Rosália, bem-aventurado quer dizer felizes. Por que Jesus iria dizer felizes os que estão aflitos, felizes os que choram? Leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Felizes os que choram, felizes os que estão aflitos. Por quê, meus irmãos? A gente tem que pensar. A gente não pode abstrair da maior conquista nossa de homem sapiens, né? Que é o pensar. Por que Jesus falaria isso? Felizes ou bem-aventurados os que sofrem ou os aflitos, porque serão consolados. O que você acha, Rosário? Porque a aflição, né, a característica de um aflito é realmente essa insegurança, esse não saber, né? A gente está vivendo um momento de muita aflição. E a gente pensar, né, que é uma porta aberta para a felicidade, né? Que a felicidade vai ser o último grau, né? A aflição da aflição para o consolo, do consolo para a felicidade, né? A frase ela não está montadinha em ordem, né? A gente precisa interpretar, dar essa chance da interpretação. Então, nesse momento, a gente está muito aflito e a gente está perdendo tempo. Bom, lembrando que a gente está ainda no mundo de provas e expiações. E então a gente precisa passar por essas aflições, porque, infelizmente, é a maneira que nós ainda temos para nos darmos conta de que precisamos mudar, que precisamos nos desapegar de certas coisas. Enfim, ainda é eu essa acho maneira. que a aflição também ela faz com que a gente interprete muitas questões da nossa vida, muitos desafios de formas equivocadas mesmo, né? Como se achasse que somos merecedores. Em nenhum momento Jesus fala, não, você está fazendo isso porque você merece, né? Como a Leila bem lembrou, a gente tem essa liberdade de escolher, esse livre pensar, que a gente já tratou em programas anteriores, né? Falando sobre liberdade. E a aflição, ela se dá porque a gente realmente não consegue entender. E a gente vai retroalimentando, né? Outro dia eu estava lendo o significado, por exemplo, da palavra reclamar. Reclamar é você clamar de novo. Então, veja bem, né? Você está trazendo a aflição de volta para a sua vida. Mas olha que interessante o que você falou, porque a aflição já é um nível evolutivo maior do que os pobres de espírito. Já é um segundo passo. Né? É como se estivesse adormecido. Aí você começa a se dar conta que tem alguma coisa ali e você tem que buscar aquilo que você não consegue. Exatamente. E aí é uma espécie de ansiedade. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver, eu recebi um corpo material, bem-aventurado esses aflitos, porque eles estão pensando de que forma melhor eu vou sair dessa aflição, né? Por isso é que nós, né? Porque a gente é aflito, por isso que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Olha, são os aflitos, não os desesperados. Porque a desesperança, né, o desespero, aí já é uma outra história. E você não vê uma luz no fim do túnel, né? Você já começa a fazer confusão. O desespero seria uma ignorância um pouquinho maior, né? Digamos assim. Porque você, quando entra em desespero, que você não vê saída, né? Você não vê saída nenhuma, é porque você não entendeu nada da vida, nada. Por isso que se desespera. Porque tudo passa, meus irmãos. Se você reparar, nada fica. Esse mundo é totalmente transitório. Totalmente transitório. E como eu falei no início, a gente não percebeu ainda o tanto de iluminação que tem chegado ao mundo. Sim. Como o nosso planeta está se tornando um azul celeste, né? Mais azul ainda. E não só na área científica, não só na área tecnológica, mas também na área da moralidade. Né? E principalmente.
né? Muitos espíritos bons estão aí. Né? Com as Jesus crianças, olhos principalmente, né? Olhos de ver mesmo. A gente tem visto muita coisa boa acontecendo. E a gente foca, por exemplo, né? A gente viveu durante a Idade Média uma grande confusão, né? Uma grande violência em nome de Jesus, né? Ao longo dos tempos e atualmente, infelizmente, nós temos visto, né? Grupos em nome de Jesus cometendo equívocos. Mas se a gente se volta para o Evangelho, se a gente se volta para as bem-aventuranças, a gente vai ter certeza de que não era aquilo realmente que Jesus desejava de nós, né? Claro. A proposta de felicidade definitivamente não passa pela violência. Mais do que isso, não passa por nós nos violentarmos, né? Claro. Para atingir o reino dos céus, meus amigos, a gente não precisa se violentar, né? Por isso as aflições, né? Impermanência, né? O que você acabou de falar, impermanência, a função. Qual a função da aflição? Qual a função da pobreza de espírito? Ele está educadamente, carinhosamente, amorosamente apontando para nós essas bem-aventuranças. A história da pobreza de espírito, né? Quando se desapegar, porque a gente também fica aflito, porque a gente quer aquilo, a gente quer mudar, mas a gente não quer deixar o que tem. E aí não dá, né? Você não consegue botar um sapato se não tirar o que está no seu pé, né? Senão não vai dar certo. E aí é interessante que Jesus vem com os pobres de espíritos mansos, e depois os aflitos e depois os mansos. Aí ele traz o contraponto, isso eu acho fantástico. É o crescimento, né? E a terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Nossa, isso traz muitas reflexões para a nossa vida. Porque se os mansos herdarão a terra, então a terra não será destruída, né? Que existe tanta Apocalipse, tanta interpretação do Apocalipse, tantas previsões, tanto sentimento pessimista com relação à Terra, várias guerras, isso e aquilo, mas nada disso Jesus valorizou. Ele disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, se nós trabalharmos essa mansuetude, se nós nos tornarmos pessoas capazes de não agredir ninguém, de trabalhar a não violência, nós vamos preservar o planeta, não vamos deixar acontecer guerra. Né? Então é tudo no íntimo da nossa alma, né? Não, Soninha? Com certeza, e por isso que vem depois, né? É a mansuetude também da alma. Claro. É a calma, é a certeza de que as coisas, é a fé, a certeza de que as coisas vão dar certo e que tudo passa. E isso é difícil, né? Demais. Eu estou me lembrando agora que tem uma história dentro do budismo, né? Porque a gente fica pensando como a característica de Jesus é bem semelhante aos povos orientais mesmo, né? De observação, essa reflexão dos 7 passos, né? Que complementa com a iluminação. E quando a gente pensa, por exemplo, na mansidão, na mansuetude de Jesus, é exatamente nesse sentido, né? Eu estou aflito, eu tenho que procurar a minha paz. Tenho que procurar entender por que isso acontece. E é bem interessante a gente fazer o exercício da primeira pessoa, de falar sempre em primeira pessoa. Então, tem uma história dentro do budismo que são 2 monges caminhando. E os budistas, em um determinado momento, eles não podem tocar nas pessoas, nas mulheres, principalmente. E esses 2 budistas estão caminhando e uma mulher não está conseguindo atravessar o rio. Aí um deles pega a mão dela e atravessa, e o outro fica: por que você pegou a mão dessa mulher? Não pode, está escrito, né? Não pode. E ele fica reclamando, aí tem uma hora que esse que pegou na mão para e fala: meu amigo, eu deixei a mulher lá, eu ajudei e deixei a mulher lá. E você está trazendo a mulher até aqui. Verdade, essa história é linda. Né? E aí a gente fica realmente, quando traz para as bem-aventuranças, é como que abre realmente. Abre a janela.
sabe? Para um portal, para uma vida nova, para uma vida que não importa como você chegou, importa que você chegou. Não importa como você está, importa quem você é, né? É uma visão prospectiva da vida, né? Uma visão daquilo que você pode ser, da sua potência, de imagem e semelhança de Deus, né? É mesmo, muito lindo, meus irmãos. Estamos no nosso momento Tem final. muita coisa para então, falar. Vamos dar continuidade Continua. no nosso próximo encontro. Sim. E vamos ouvir novamente a música para a gente mentalizar agora Jesus com aquele... Eu fico imaginando aquele cabelo ao vento de Nazareno, né? Que os nazarenos usavam o cabelo partido ao meio, aquela barba. Eu imagino Jesus exatamente assim. E aquele ventinho ali naquele monte, né? Delícia. E ele Delícia. é delícia você imaginar e ele falando essas bem-aventuranças. Então vamos ouvir a música e desenhar no nosso campo psíquico a imagem do mestre. No teu olhar eu pude ver um mar azul. No respirar da imensidão, eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus. Então vamos nos despedindo. Vamos lá, Soninha. Eu estava aqui assim, ó. Já estava indo, Eu já né? estava lá, né? Você não me chama, meninas. Então, nós vamos continuar falando desse assunto que é tão importante para a nossa vida, né? Um beijo grande. Fiquem em paz. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima, meus irmãos. E fique conosco. Lembre-se, estamos juntos nessa escalada evolutiva que necessita de cada um de nós. Muita paz para todos e até o próximo programa, se Deus quiser.